2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Quem encontrar pode ficar de pé. Depois nós vamos ler um texto maior, Romanos 2, de 1 a 11. Eu creio que através dessa palavra, o Senhor nessa noite vai trazer curas. O Senhor vai trazer libertações. O Senhor vai trazer nessa noite coisas grandes para a vida de muitas pessoas aqui. Prisões serão desfeitas nessa noite para a glória de Deus. Aleluia. Então, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim. Eu vou ler do 8. Amém? Que diz assim: porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Olha aqui, irmãos, o próprio apóstolo Paulo dizendo que em sua carta ele trazia um assunto e que esse assunto trazia tristeza para o coração do povo. Mas ele não estava preocupado com isso. Em algum momento ele se preocupou. Mas agora ele diz que não se preocupava com isso, por estar agradando, entristecendo ou alegrando alguém, trazendo um desconforto para algumas pessoas. Por quê? Porque a tristeza que essas pessoas passavam por ouvir os seus ensinos, traziam para elas um arrependimento, era uma tristeza, mas que Deus operava através daquela tristeza um arrependimento para salvação. Porque o arrependimento, a tristeza do mundo, ela opera para a morte. Amém? Então vamos lá para Romanos capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Acompanhe comigo. Ele diz assim, a partir do versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Que Paulo está falando aqui, irmãos? Para uma igreja. Paulo está dizendo, isso aqui ele está falando para crentes, que a vida eterna está reservada para os que perseveram. Versículo 7 que nós lemos aí. Vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção.
Mas indignação e ira aos que são contenciosos, aos que são desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Você que entrou aqui nessa noite, que tem desobedecido à verdade da palavra de Deus, e tem obedecido à inclinação maligna do coração, fazendo aquilo que não agrada a Deus, veja o que está escrito nesse versículo. Porque hoje é noite de libertação. Hoje é noite, eu creio que o Espírito Santo está já trabalhando no nosso coração para trazer arrependimento para todo mundo que sair daqui, vai sair melhor. Deus não tem negócio com desobediente. Deus não tem negócio com desobediente. Ele tem vida eterna para quem procura o quê? Honra. Para quem procura glória. Para quem procura fazer o bem. Nisso daqui está incluídas as obras da carne. Gálatas 6. Dever de casa para todos nós essa semana, Gálatas 6. Vamos nos lavar com a lavagem da palavra. Gálatas 6. Glória. Porque durante o louvor, a adoração, os nossos ajuntamentos solenes, a glória de Deus vem como veio hoje, mas virá numa forma mais intensa e mais poderosa. Por quê? Porque nós somos obedientes. Diga, Deus me chamou para obedecer a palavra. Oh, glória a Deus. Deus já está falando? Diga, fala comigo, Jesus. Que às vezes a gente pensa, não, está falando com fulano. E fala, Deus. Mas tem que dizer, fala comigo, Deus. Sou eu que vim aqui nessa noite. Fala comigo, me transforma. Me transforma. Amém? E quero dizer que eu sou a primeira pessoa que precisa disso daqui. Amém? Já para não ter acepção, não ter separação, porque Deus me deu o privilégio, a responsabilidade de falar a palavra. Não é verdade? Então isso é um privilégio. Mas eu preciso dessa palavra. Amém? Eu preciso ser transformada pelo Senhor. Eu preciso ouvir e preciso obedecer. Então nós estamos no mesmo nível. Amém? Mais indignação e ira aos que são contenciosos. Fala para quem está do seu lado, irmão, para de brigar. Para de promover confusão. Fala, não disfarça não, que Deus está falando é com você mesmo. Desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia. Quem quer um cálice de tribulação e angústia aqui nessa noite? Quem quer? Ninguém quer, irmãos. Irmão, você quer a Bíblia? Você está acompanhando comigo? Tem coisa que a gente não gosta de ouvir, não é verdade? Mas isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é para crente. Tribulação e angústia, para quem? Leia aí na sua Bíblia, bem alto. Versículo 10. Glória, porém, honra e paz. Quem quer esse cálice? Ele é seu. Glória e honra. Paz para você nessa noite. Qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Amém? Senhor, nessa noite, nós lemos a Tua palavra, ela é maravilhosa. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos torna pessoas melhores. E nós queremos, Senhor, que Tu fales ao nosso coração. Nós queremos, Senhor, que nessa noite essa palavra traga uma libertação para a nossa vida espiritual. Para que nós possamos, Senhor, andar em lugares altos. Para que nós possamos subir mais um nível em nossa vida espiritual. Para que nós possamos, Senhor, agradar o Teu coração. Senhor, que tudo aquilo que estiver em nós, que tem trazido culpa, peso, condenação, que o poder do Teu sangue venha limpar nessa noite. Nós repreendemos Satanás e seus demônios. Em nome de Jesus, declaramos que os espíritos que trazem, Senhor, na mente um peso, uma dificuldade, Senhor, de receber, que bloqueia as mentes, saia agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, essa igreja curada, sarada, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Glória a Jesus. Irmãos, a culpa, ela é responsável por grande parte do sofrimento humano. Nós falamos aqui uma palavra sobre pecado, falamos aqui uma palavra sobre a obediência, sobre quem ouve e obedece, sobre quem ouve e não obedece. E nós sabemos que quando nós nos expomos à palavra, as coisas que estão dentro de nós, elas começam então a trazer um certo desconforto em nossa vida. E quando nós não temos um entendimento muito claro daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, muitas vezes nós andamos em culpa, porque temos dificuldades em algumas áreas. Muitas vezes nós prometemos diante do Senhor que queremos melhorar em algumas coisas e caímos e carregamos muitas vezes, embora falemos com o Senhor sobre as nossas fraquezas, sobre as lutas que passamos, falamos com o Senhor e mesmo assim nos sentimos culpados. E a culpa, irmãos, na vida das pessoas, ela traz uma prisão muito grande. Existem pessoas que fazem coisas que não gostariam de fazer, que falam coisas que não gostariam de falar. Existem pessoas que estão aprisionadas na sua alma, com um sentimento muito forte de culpa. E esse sentimento traz para algumas pessoas uma solidão. Ela está no meio de muitas pessoas, mas dentro dela aquele peso, aquela dor existe. E aquela pessoa vive anos e anos aprisionada por algo que ela não consegue fazer, por algo que ela faz, por questões pessoais não definidas, prisões mesmo que a pessoa luta anos e anos e não consegue sair daquilo. E elas são envolvidas com um sentimento muito violento de culpa. E essa culpa traz solidão, traz tristeza, traz angústia, traz prisão. E algumas pessoas hoje, elas sofrem de pânico, porque elas têm um peso de culpa muito grande, elas carregam isso. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele levou todo o nosso pecado. Ali na cruz do Calvário, ele nos justificou diante de Deus,
para que nós possamos nos apresentar diante de Deus sem medo, sem peso, sem culpa, sem condenação. Foi isso que Ele fez para mim e para você. Mas, no dia a dia das pessoas, quando as pessoas não conseguem enxergar o poder do sangue de Jesus Cristo, ou quando elas estão mesmo com a mente cauterizada, existem pessoas, irmãos, que têm a mente totalmente cauterizada, que fazem determinadas coisas achando que está certo, para se sentir bem, mas lá no íntimo sabe que está errado. E vai levando a vida de qualquer jeito, empurrando, como tem uma expressão aí, que diz que a pessoa empurra com a barriga. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a culpa, porque existem vários tipos, mas eu fiz uma divisão aqui em 2 grupos importantes para que nós pudéssemos entender, e à medida que o Senhor for trazendo a revelação, as cadeias vão caindo, nós vamos nos identificando caso haja alguma coisa em nossas vidas, porque o Senhor Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui para fazer uma coisa grande, quem sabe uma prisão, um cárcere, né, emocional de anos e anos, nessa noite vai ser aberto e o nome do Senhor vai ser glorificado, e as pessoas vão sair livres para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, o primeiro grupo que eu dividi é a culpa objetiva. Então, quando uma lei é quebrada e quer a pessoa concorde ou não, então ela cometeu um delito. Na culpa objetiva nós encontramos a culpa legal. Por exemplo, quando alguém estaciona o seu veículo num lugar onde é proibido. Culpado. Porque tem uma lei ali, tem uma placa, que naquele lugar é proibido estacionar. Aí eu vou falar aqui, entendeu? Já para os irmãos. Quando eu separei nesses grupos, porque tem muita coisa, o Senhor falou assim: você já caiu nisso daí. Aí o Espírito Santo, eu falei: Senhor, aonde? O Senhor falou assim: quando você dirige falando no celular. Vou falar. Pode ser que algum irmão me viu aí no trânsito, falando no celular, né? Eu dirijo com minha filha, Carliane. De vez em quando o telefone toca, eu atendo. Por quê, irmãos? Veja bem, eu falei sobre esse versículo lá na classe da EDA, né? Romanos 13, 1 e 2 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Quem colocou a placa lá para proibido estacionar? Autoridade. Quem falou que não pode dirigir sem o cinto? Autoridade. Mas eu não quero andar com o cinto. Você não tem que querer, você tem que obedecer. Mas eu quero atender o celular. Você tem que parar de atender o celular e tem que obedecer. Por quê? Olha o que eu entrei aqui, irmãos. A espada, ela corta em tudo enquanto é lugar. Tem uma espada de Deus passando aqui nessa noite. Eu quero te dizer que o caminho é estreito.
Se você quer levar a vida de qualquer jeito, leve, ela é sua. Ela é sua, cada um dará conta de si a Deus. Está entendendo, irmão? Pastor, esse negócio é estreito demais. É estreito demais. Mas Deus deixou assim em sua palavra. Então, quando eu digo aqui, desliga o celular na hora do culto, você está em desobediência aí, meu santo. Você está resistindo à autoridade. Quando eu digo, não fique lá fora conversando no estacionamento, não. E você vai lá para fora conversar no estacionamento, telefonar, fofocar. Você está resistindo à autoridade. Quer fogo de Deus? Eu não sei se vai ser igual quando Jesus estava pregando, que o povo começou a ir embora. Aí Jesus olhou para os discípulos, ficou só aqueles discípulos ali. Jesus falou assim, tá duro o discurso. Vocês querem ir embora? Não estou mandando ninguém, irmãos. Mas Deus falou comigo, eu estou errada no celular. Às vezes a gente fica tão desesperado para atender, principalmente quando é um irmão da igreja, porque eu já ouvi muitas vezes, eu liguei para você, você não atendeu. Aí eu entro numa outra culpa. Porque eu estou culpando alguém pelo meu erro. Eu não estou aliviando para mim, não. Está entendendo? Que é para, na hora da gente se arrepender e chorar no altar do Senhor, e ter lugar para todo mundo. Glória. Ai, Jesus. Irmãos, olha só o que fala aqui nesse versículo. Foi aqui que veio o desespero, né? Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E olha só, você está com a Bíblia aberta, está escrito ali? E os que resistem trarão sobre si mesmos. O que está escrito aí na sua Bíblia? Quem resiste à autoridade trará sobre si mesmo o que, irmãos? Ah, pastora, você pediu para fazer desse jeito, mas eu não quero. Não vou fazer desse jeito. Está resistindo por quê, irmãos? Por que nós temos dificuldades em obedecer, irmãos? Porque a natureza carnal, aquela natureza que nós herdamos do pecado, de Adão, ainda quer gritar mais alto. Nós não podemos deixar essa natureza gritar, irmãos, em nossas vidas. Se nós não conseguimos obedecer pessoas que Deus coloca, não consegue obedecer o pai, não obedece a mãe, não obedece o professor, dá um murro, um delinquente deu um murro na sala de aula numa professora de 60 anos. 2 murros. São os delinquentes que não querem obedecer. Não é verdade? Temos dificuldade de obedecer pai, mãe, temos dificuldade de obedecer o professor, temos dificuldade de obedecer o chefe. Quantas pessoas aqui são empresários e passam uma luta tremenda porque os seus funcionários não querem obedecer, desonram, estão ali comendo porque existe aquela empresa, estão sendo abençoados porque aquela empresa existe, e são infiéis e desobedecem. Esse caminho, irmãos, do Evangelho é um caminho estreito. É um caminho estreito, irmãos. Quando nós temos a coragem de olhar para esse espelho, que é a palavra de Deus, e confrontar, irmãos, quem nós somos. Irmãos, vai chegar um momento, e esse momento tem chegado no mundo, em que nós estamos em um vale de decisão. Nós precisamos definir quem nós somos. Nós somos filhos de Deus.
O nosso Pai é Deus. Se o nosso Pai é Deus, o Espírito Santo habita em nós, por que nós não queremos obedecer o que Deus deixa na palavra para as nossas vidas? Por que nós queremos andar na aparência do mal? Deus não quer os seus filhos nem andando na aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Como que o mundo lá fora pode ver o Filho de Deus andando de mãos dadas com o diabo, fazendo o que o diabo faz? Porque o diabo foi o primeiro desobediente. Agora, nós temos dificuldades no meio do povo de Deus de vivermos o evangelho. Pessoas são feridas. Tem gente que não quer trabalhar na igreja porque não consegue lidar com o irmão. Porque as pessoas não se respeitam. Alguém está ali, está fazendo a obra, está fazendo um favor. A pessoa chega com 7 pedras na mão para tomar satisfação. Espera aí. Crentes carnais. O que é isso, irmãos? Pessoas iradas. Irmãos, o mundo está assim. Hoje, fechando lá o hotel, tinha aquelas madames lá, todas chiquerésimas, com os terços no pescoço, todas bonitas. O pobre do trabalhador, o recepcionista, tinha um grupo lá de atletas, fechando, 7:30 da manhã. Aquele grupo de gente, aquele tanto de gente, um funcionário, de uma educação, de uma fineza, e aquela madame chegou para aquele coitado daquele rapaz. Irmãos, eu passei hoje o dia mal por causa daquele rapaz. Eu quero que Jesus cure aquele rapaz. E ele fazendo o negócio na maior educação, aquele tanto de mala, e elas pedindo as malas, e ele ia lá, passando por cima e pegando e botando. E a mulher pegou e chamou o cara de lerdo. Seu lerdo, eu quero que você ande mais rápido, porque eu tenho horário, porque eu tenho isso. E o rapaz pegou e falou assim: senhora, por que a senhora está falando assim comigo? Eu estou fazendo aqui o meu trabalho. Deixa que eu entre aí, que eu pego a minha mala. Ele falou assim: minha senhora, tem uma câmera aqui. Se eu deixar a senhora entrar, eu posso perder meu emprego. E ele ficou o tempo todo: por que será que ela fez isso comigo? Eu vi aquele homem ali humilhado por uma mulher que se acha. Tem gente que se acha, irmãos. Tem gente que se acha porque tem um dinheirinho na conta, porque tem um diplominha, porque tem alguma coisa, se acha no direito de humilhar os outros. Meu coração partiu. Ele continuou ali na maior fineza, na maior educação, tratando as pessoas ali. Um rapaz humilde, mas você vê, ele fala inglês. Chegou um lá, ele estava falando inglês. Ele foi preparado. Está lá desde cedo, sozinho. Irmãos, isso é gente do mundo. Agora, crente, fazendo barraca, armando barraca, brigando com quem está trabalhando. Jesus está vendo essas coisas, irmãos. Essas coisas estão anotadas diante do Senhor. Se a pessoa faz barraco dentro de casa, imagina lá fora. Aí chega lá, eu falei: Jesus, esse mundo está perdido. Está tudo perdido, Senhor. Como é que as pessoas são desse jeito? O outro chegou lá na mulher da empresa aérea, esculhambando, porque ele esqueceu a mala. Ele esqueceu a mala. Ele queria que a mulher desse um jeito ali, ela se transformasse na mala dele. Ficou, e a mulher fez de tudo. Senhor, senhor, senhor. E telefona. Aí ele pega e sai, feito um touro, um bode. O bode é que sai, chutando tudo, cego, quebrando tudo. Bode é assim. Aí sai. E você vê que é uma pessoa de cultura,
uma pessoa bem vestida. E a mulher olhou assim para ele, obrigada, Senhor, porque ela resolveu o problema dele. Mas ele queria que ela se transformasse numa mala. Irmão, isso aqui é coisa para o povo do mundo. Que não deveria ser assim. Tem muita gente boa, muita gente educada. Mas o povo está estressado, o povo está brigando. Você não pode olhar para uma pessoa no supermercado que ela já te chama para a briga. As pessoas estão desse jeito. Agora, irmãos, o padrão para mim, para você, para os filhos de Deus, é um padrão elevado. É você ver uma pessoa daquele jeito, tá flagelado, trabalhando. Senhor, ajuda esse moço, Senhor. Envia os teus anjos aqui, Senhor. Ele está trabalhando, Senhor. Se ele está trabalhando é porque ele precisa. Ninguém precisa ser humilhado. Ninguém precisa ser maltratado. E quantas vezes, irmãos, nós encontramos pessoas assim. Tá, glória a Deus, aleluia, não sei o quê. E lá fora tá fazendo o que não deve. Tá chutando, tá brigando. Irmãos, a gente não pode estar desse jeito. Não, o povo por aí está andando armado. Estão matando as pessoas por causa de nada. Você não pode olhar. Por fazermos o bem, irmãos, nós vamos receber paz de Deus. Por fazermos o bem, Deus vai nos honrar. Por fugirmos da aparência do mal, Deus vai nos honrar, irmãos. Eu não sei se eu vou falar tudo aqui, não sei. Eu sei que eu estou falando aquilo que Deus tem para mim e para você ouvir nessa noite. Então essa culpa legal, a culpa teológica, pessoas que desobedecem à lei de Deus, e a Bíblia diz, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E pessoas carregam, sabe que está errado, está fazendo aquilo ali, carrega esse peso, essa culpa. Mas hoje Deus vai tirar com a mão poderosa. Culpa pessoal, violação dos padrões e moldes pessoais. A pessoa tem aquele padrão e muitas vezes ela cai, escorrega naquilo, não consegue e ela carrega essa culpa. A Bíblia fala em Romanos 14, 22 a 23. A fé que tens guarda contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. A culpa social é aquela onde a pessoa quebra as regras acordadas e válidas entre um grupo. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas não pensam que elas estão ofendendo quando ela tem uma convenção de condomínio. Se ela falha naquilo ali, se ela desobedece, ela vai carregar uma culpa, ela está prejudicando alguém. Assim é na igreja, em qualquer grupo. Então, a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tem coisa que você pode até fazer, mas não edifica, não traz graça, não vai trazer glória para o nome de Jesus. Então isso não convém para as nossas vidas. Amém? E a culpa subjetiva é aquele sentimento de pesar e remorso quando fazemos ou quando deixamos de fazer algo que não é da vontade do Senhor. E não nos arrependemos, sentimos um remorso, porque o arrependimento, a tristeza que traz o arrependimento, ela gera vida e mudança. Mas o remorso não. A pessoa vai carregando aquilo e ela não se resolve. Mas o Espírito do Senhor está aqui nessa noite para trazer, se alguém precisa, uma tristeza gerando um arrependimento para a vida.
para a mudança, para a transformação. Um caso desse, nós vemos, foi o caso de Judas. Ele não se arrependeu e creu no poder de Deus para perdoar o seu pecado, para levá-lo a uma mudança de vida. A Bíblia diz que depois que ele entregou Jesus foi condenado, ele voltou então até os sacerdotes, as pessoas que ele tinha recebido aquelas 30 moedas, e a Bíblia diz que ele chegou lá com amargura, foi um remorso, ele falou assim, eu fiz algo errado, e toma aqui as moedas. As pessoas não receberam, ele jogou as moedas, porque ele não acreditou, não se arrependeu verdadeiramente, pediu perdão a Deus. A Bíblia diz que ele foi se enforcar. Então foi alguém que não se arrependeu para a vida. O caso de Esaú também. Ele não se arrependeu e se consertou, porque o arrependimento verdadeiro, ele traz em nossas vidas uma mudança. Amém? Então, em qualquer que seja o tipo de culpa, desses que eu mencionei aqui para os irmãos, a bondade de Deus sempre deseja nos levar ao arrependimento, a um lugar onde nós possamos exercer a nossa fé naquilo que Jesus fez e nos apropriarmos da nossa justificação, porque seja qual for a situação, seja qual for o pecado, seja qual for a condição que eu e você estejamos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É por isso que nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 2, que foi o texto maior que nós lemos, que diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade. Deus é rico, irmãos, em bondade. Deus é rico em paciência, em longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então não podemos carregar culpa. Não podemos nos deixar, irmãos, aprisionar por esse sentimento, porque nós precisamos entregar nas mãos de Jesus, nos arrependermos verdadeiramente e mudarmos o curso da nossa vida, sairmos da desobediência para a obediência. Amém? Então, a tristeza, como nós vimos aqui nesse versículo, ela pode ser construtiva à medida que nós resolvemos mudar o nosso caminho. Mas ela pode ser destrutiva, como no caso de Judas. Ele ficou muito triste porque ele entregou Jesus, ele viu que fez algo errado, mas aquela tristeza no coração dele foi uma destruição. Então, algumas causas da culpa. Conceitos errados. Existem pessoas que receberam orientações de pais, de professores, de pastores erradas e que trazem peso para as pessoas. Muitas vezes um jugo de religiosidade, um peso de algo que simplesmente são coisas humanas. E as pessoas carregam uma culpa porque não dão conta, um fardo muito pesado, não dão conta por conta desses conceitos errados. Inferioridade. Pessoas que se culpam porque têm esse sentimento de inferioridade, porque receberam muitas críticas, receberam muitas repreensões, e aí elas se culpam porque não conseguiram um bom emprego, porque não estão conseguindo algo, e elas carregam, porque não conseguem agradar alguém como elas gostariam, e porque foram muito criticadas, essas pessoas carregam um peso muito grande de culpa. Por perfeccionismo, pessoas extremamente perfeccionistas, que têm o medo de fracasso, têm o medo de castigo, exigem e carregam uma culpa, porque muitas vezes não conseguem chegar naquele padrão que elas cobram de si mesmas.
E nessa noite Jesus está aqui para tirar isso, amém? Aleluia. A acusação do diabo. A Bíblia diz, irmãos, esse é o pior. Porque a pessoa já confessou, já falou com Deus e o diabo fica ali atormentando, né? A Bíblia nos fala lá em Jó que o diabo acusou Jó diante de Deus e disse assim: olha, debalde Jó te serve, porque você faz tudo o que ele quer. Então, o diabo é um acusador das nossas almas. Eu estou mostrando aqui nessa noite a palavra de Deus, pesos de culpa, causas da culpa, efeitos da culpa na vida do homem, mas isso tudo para nos levar a um caminho, o caminho da libertação, o caminho de se tirar esse jugo, se tirar esse peso, não aumentar. Quando nós falamos daquilo que nós cometemos, é porque quando há arrependimento verdadeiro, nós temos que confessar, nós temos que reconhecer aonde nós estamos errando. Estamos alimentando pensamentos malignos em nossa mente. Estamos deixando que esses pensamentos, eles criem raízes no nosso coração e nos prendam. Estamos fazendo críticas, porque uma das coisas aqui desse texto de Romanos, que é muito forte, é a questão da crítica, é a questão do julgamento a outras pessoas. E muitas vezes nós fazemos isso, julgando as pessoas, condenando pessoas, porque não nos colocamos no lugar das pessoas. E o diabo, ele é cruel, quando ele vê que tem uma situação ali, ele vem com um peso. Ele coloca um peso na vida da pessoa. Então, a culpa, quando ela permanece na vida da pessoa, que ela não entrega aquilo ali para Deus e recebe o que Jesus fez na cruz do Calvário, o que ela pode fazer na vida do homem? Eu já disse aqui, uma prisão emocional. A pessoa fica acorrentada pelo lado de dentro. Tem muitas pessoas que não conseguem levantar as mãos. Tem muitas pessoas que não conseguem se mover. Tem muitas pessoas que não conseguem levantar a cabeça para falar com o Pai. Tem muitas pessoas que não conseguem chegar diante de Deus e falar: Senhor, Tu és o meu Pai querido. Porque elas estão presas pelo lado de dentro. Mas tem alguém poderoso nessa noite aqui, irmãos. Tem alguém poderoso nessa noite aqui para te tirar dessa prisão. Amém? Então, o efeito é a prisão emocional, a autodefesa. É aquilo que eu disse aqui. Eu olho alguém que está me ligando, então eu vou atender. Sabe aquela coisa que a gente sempre tem, a gente nunca vê completamente a nossa falha, a gente sempre coloca a culpa em alguém? Não, eu entrei nesse lugar aqui, peguei o caminho errado porque você falou comigo. Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu que me fez pecar. Não, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Então, essa autodefesa. Muitas vezes nós agimos dessa forma. O pessimismo, muitas vezes uma pessoa que carrega a culpa, ela é pessimista, ela não acredita em nada, nem na sua própria transformação. Ela não acredita em nada. Às vezes Deus está falando, Deus está liberando palavras de transformação, de vida, e a pessoa não acredita. E muitas vezes, irmãos, a culpa, ela traz até sintomas físicos em determinadas pessoas. Então, qual é o remédio, né, para a culpa, para a gente lidar com isso? O arrependimento. O arrependimento genuíno. Primeiro passo é esse, irmãos. Precisamos reconhecer, nos arrepender verdadeiramente e confessar diante de Deus e deixar nas mãos do Senhor, crendo que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, para tirar toda a iniquidade. Jesus Cristo, Ele nos justificou diante de Deus.
Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, falhou em alguma área, desobedeceu como eu em alguma área, então confessa diante do Senhor, porque não tem condenação. Ele levou lá na cruz do Calvário todo o nosso pecado, toda a nossa desobediência, toda a nossa rebelião. Ele levou. Eu só preciso reconhecer e tomar uma decisão diante de Deus. Senhor, não quero mais isso na minha vida. Amém? E a outra condição para que nós possamos ser livres disso é uma disposição para perdoarmos as pessoas. Nós pedimos perdão a Deus, mas também nós precisamos estar, irmãos, dispostos a perdoar os nossos devedores. Amém? Foi assim que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso. Então, tem que perdoar, tem que liberar. Se eu não libero uma pessoa, eu não tenho condições de oferecer louvor para Deus. Eu não tenho condições de oferecer louvor para Deus. Eu não tenho condições de trabalhar para o Senhor. Eu não tenho condições de ofertar ao Senhor se eu estou com problemas, se eu estou segurando pessoas no reino espiritual. Mas nós estamos dispostos nessa noite a usar esse remédio que o Senhor deixou em sua palavra, amém? O arrependimento e a disposição para perdoar. Como nós vamos superar? Entender que Deus espera de nós uma tentativa sincera de fazer a sua vontade. O Salmo 103:14 diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Amém? Então entenda que Deus espera que na minha vida e na sua vida haja uma tentativa sincera de fazer a sua vontade. Deus sabe que é previsível ao homem errar. Amém? Deus sabe disso. Tudo que nós passamos, Jesus, Ele passou. Mas Ele venceu tudo, Ele não pecou, não se achou nele nenhuma falha. Segundo, eu preciso entender que Deus me ama incondicionalmente. Você pode glorificar a Deus por isso? Então não sei qual é o peso, se há peso nessa noite, mas eu sei que Deus te ama incondicionalmente. 1 Pedro 3,18 diz: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, queridos, o erro, a culpa, a desobediência, a rebelião que está no seu coração, não que estava, amém? Que estava, porque Deus trouxe a palavra e nós nos arrependemos. Nada disso pode diminuir o amor de Jesus pela sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso é tremendo. Aleluia, aleluia. Nada pode apagar o amor de Jesus, nada pode nos separar do amor do Senhor. Eu preciso compreender e aceitar aquela pessoa que falha e não condená-la. Porque Jesus disse: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Porque com a medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Amém? Então, aqueles homens pegaram aquela mulher em adultério e levaram até Jesus, para que ela fosse apedrejada. Mas Jesus deu uma lição poderosa naquele momento. Ele disse: olha, se tem alguém aqui que não tem pecado, então atira a primeira pedra. E aqueles homens, eles foram saindo. O que o Espírito Santo quer trazer nessa noite, irmãos? Nós vemos que todos nós, em algum momento, nós falhamos. Mas que o nosso Deus, Ele nos ama e Ele deseja, na sua infinita bondade, nos levar a um arrependimento verdadeiro e nos tirar de uma situação de culpa. Ah, eu estou assim, porque tal dia eu fiz isso e isso, e está sendo atormentado. Nessa noite, Deus me deu essa palavra. Por
porque Ele quer tirar todo o tormento da sua vida. Ah, porque eu falei isso e isso com fulano de tal, e eu estou triste, e essa tristeza está me trazendo uma angústia, um sofrimento. Jesus está aqui nessa noite para tirar. Aleluia. Ah, porque eu falei mal. Não vai falar mais. Não vai falar mais. Amém? Porque quando nós nos arrependemos, colocamos uma determinação no nosso coração. Não vamos fazer mais. E se em algum momento fizer novamente, se volte para Jesus. Se volte para o Senhor. Irmãos, nós temos um abrigo seguro. Nós temos um Deus maravilhoso que nos ama. Amém, queridos? Então eu preciso entender que eu sou aceita por Deus por causa de Jesus Cristo. Não é por aquilo que eu posso fazer. Não é pela minha religiosidade. Porque eu não posso agradar a Deus em nada se não for por Jesus. O homem, ele não tem como agradar se não for por Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar um pouquinho. Eu tenho alguns conselhos da parte de Deus para todos nós que estamos aqui. Odeie o erro o suficiente para você se arrepender e voltar atrás. O que eu e você identificamos em nossas vidas, e existem muitas outras coisas que eu não mencionei, mas nós temos uma lição. Vamos ler durante essa semana Obras da Carne, porque o Espírito Santo vai continuar trabalhando na semear. Aquilo que nós não repudiamos, aquilo que nós não rejeitamos, irmãos, nós acostumamos com aquilo, como se fosse algo que não fosse nocivo para a nossa vida. Mas se tem algo que te faz se afastar do Senhor, que tira você da presença de Deus, que te esfria espiritualmente, comece a detestar isso. Alimente. O Senhor tem falado comigo, minha filha, alimente aquilo que eu tenho te dado, a unção. Se envolva com coisas que te faz crescer em Deus, que te faz ficar fervoroso. Reconheça que Deus é o único que pode torná-lo melhor. Você não depende do homem. Tem gente que coloca as coisas no homem, irmãos. As desculpas. Não, é porque a igreja. Não, é porque o pastor. É porque fulano. Conversa, irmão. A pessoa já tem a palavra. Por que você está aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje? Você quis. Você vai deixar Jesus por causa de um pastor? Por causa de uma igreja? Você vai deixar Jesus? Quem é que merece nós deixarmos o Senhor, irmãos? Ele é maravilhoso. Devolva aquilo que você pegou, que não é seu. A Bíblia diz que Zaqueu, quando ele reconheceu que ele era um pecador, que ele precisava de Jesus, aquilo que ele tinha feito errado, ele restituiu. Se tem um caminho para ser feito, então faça esse caminho. Amém? Aquilo que não é seu, aquilo se é um conserto com alguém, trilhe esse caminho. Para fechar nessa noite, você vai ficar com essa palavra. Essa é a principal. Coloque o seu foco naquilo que Deus tem para realizar na sua vida, porque Deus já te vê pronto.
Aleluia. Isso aqui é o principal. Depois de você receber essa graça do perdão maravilhoso de Jesus, esse amor de Jesus incondicional, que Ele não vai te amar menos por nenhuma falha. Mas você recebendo isso, peça para o Espírito Santo mostrar para você aquela obra que Deus que começou e que é fiel para completar, tem para fazer na sua vida. Você, um homem, uma mulher, cheios do Espírito Santo. Alguém cheio de fé. Alguém que anda no sobrenatural. Alguém que está se resolvido com Deus, com a palavra. Alguém que vai fazer história nessa terra. Alguém que vai deixar um legado. Alguém que as pessoas olhem e digam assim: eu quero ser parecido com essa pessoa. Eu quero me parecer com essa pessoa. Alguém que você olha para o que você tem feito e se alegre. Foque nisso. Foque nisso, invista nisso. É a palavra do Espírito Santo para você nessa noite. Foque nisso. Ou então, irmãos, continua vivendo do mesmo jeito. Eu vou ler um texto aqui. Eu trouxe a Bíblia judaica comentada. Tem um texto que eu gosto muito e com ele eu concluo aqui. É Tiago 1, versículo 21. Vou ler nessa versão que eu gosto muito. Eu gosto de comparar. Todos esses textos que eu li, hoje eu li nessa versão. Diz assim: assim, livrem-se de toda a vulgaridade e mal evidente. Recebam com humildade a palavra implantada em vós, a qual pode lhe salvar a alma. Amém? Então, nessa noite, nós podemos dizer que no nosso meio existem dois tipos de pessoas. Algumas vão receber essa palavra que foi semeada. E essa palavra vai salvar a alma. Vai tirar a culpa e vai te fazer melhor. E outras não vão receber. Não vão receber. Porque sempre foi assim. Jesus, ele sempre lançou a palavra. Um grupo recebeu e outro não. Um grupo respondeu. E nós vamos responder hoje orando ao Senhor. Amém? Eu quero que o Clidenor solte esse louvor de novo. Você vai orar no seu lugar, mas se você quer se humilhar diante do Senhor, venha no altar como um sinal de arrependimento. Se essa palavra tocou em alguma área da sua vida, e você reconhece que você precisa de algo de Deus nessa noite, então você pode vir aqui, em nome de Jesus. Diante do Senhor, meu irmão, nessa noite, só você pode fazer isso. Não se importe com quem está do seu lado. Você pode falar, você pode chorar, você pode gritar,
Mas Ele está aqui nessa noite. Cadeias estão sendo quebradas. Grilhões estão sendo destruídos. Porque a palavra de Deus tem poder, tem poder, tem poder. Ora labaxere mene candara labasi. Para labaxere mene candara lamanas. Ora labaxuri andere mene canta. Espírito Santo. Labaxere mene candara labasi. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre, levante as suas mãos. Levante as suas mãos para os céus agora. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer Jesus, porque Ele te ama, porque a bondade dEle nos trouxe aqui nessa noite. E comece a receber a unção dEle agora. Comece a receber a unção dEle agora. Comece a glorificar Jesus agora. Adore a Jesus agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Aleluia. Dê um brado de vitória. Dê um brado de vitória nesta noite. Dê um brado de vitória. Aleluia! Aleluia!
coisa grande para se mover na sua vida. Ele tem coisa grande para se mover na sua vida. Coisa grande de Deus, coisa grande de Deus, coisa grande de Deus, coisa grande. Receba agora. Coisa grande do Senhor para a vida da tua amada, Pai. Coisa grande do Senhor. Servo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus. Coisa grande, Pai. A vida dessa família. Sobrenatural do Senhor. Shabadaira, Senhor, alabás. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Adore, porque a bondade de Deus nos quer fazer melhores. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo porque o Senhor se importa comigo. Porque nessa noite o Senhor tirou todo o peso. Porque eu sou livre, Senhor. Adore, adore, adore. Dalabassi, me cantaralabassi. Xaralabassi, me cantaralabassi. Oh Deus, como tu és grande. Xaralabassi, me cantaralabassi. Xaralabassi, me cantaralabassi. Yodaralabassi, cantaralabassi. Yodaralabassi, a cura, cura, cura. Veja alguém que está do seu lado aí. Abençoe essa pessoa. Diga: você é livre, querido. E você vai ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. Tenha certeza que você aí daqui, nessa noite, melhor. É assim que Jesus quer o seu povo, melhor. Diga: você está saindo daqui melhor. Você está mais bonito, você está mais bonita. Oh, glória a Deus.
Olha que coisa linda os filhos de Deus. Dá uma olhada assim, olha. Oh, glória, seja cheio. Glória. Levanta a sua mão que você vai receber agora. Deus está me dando uma palavra aqui que eu vou liberar para a sua vida. Shabalaba sobre andará. Alabashuri candere manasi andará labasi deadai. O Senhor está preparando um povo. Deus está preparando um povo para andar em vitória, irmão. Quem anda com peso de culpa não consegue desfrutar da vitória. Mas Jesus está preparando. Jesus está preparando e Ele diz nessa noite: você vai andar em um nível melhor de unção. Você vai andar em um nível maior de unção. Aleluia, aleluia, aleluia. O seu louvor vai ser diferente. O seu louvor vai ser diferente. Eu estou te preparando. Eu estou te preparando para ganhar vidas. Eu estou te preparando para andar no sobrenatural. Daí, balabashi de candaralabasi. Eu quero verte oh, Deus. E te amo, minha amiga. Deus está te preparando, querido. Deus está te preparando. A palavra que o Espírito Santo me deu aqui, olha, Ele está te preparando para andar em lugares mais elevados. Você vai ver essa semana a diferença na sua vida. Você vai ver nesta semana. Eu ministro sobre você fome e sede da palavra. Fome e sede, fome e sede, fome e sede. Eu ministro na sua vida desespero pela presença de